Quer transformar a sua empresa em uma máquina de vendas? Você já segue a Mega Growth Digital? Então escaneia o QR Code, começa a nos seguir e conheça um pouco sobre o nosso trabalho. Temos um time de especialistas 100% focado em auxiliar a conquistar seus objetivos. Está na hora de crescer, né? Então entre em contato e eu tenho certeza que podemos te ajudar. Vamos parar de conversa e vamos lá para mais um episódio do MegaCast. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do MegaCast, esse bate-papo que a gente sempre convida, né, pessoas que têm histórias inspiradoras para contar aqui, para poder trocar um pouco dessa experiência e pessoas que também são importantes aqui para nossa cidade, né? Se por acaso você não assistiu nenhuma edição do MegaCast, vai lá no nosso canal no YouTube. Lá vai ter as edições anteriores, né, os episódios anteriores. E lá já conversou com o Eduardo Peixoto, com Viviane Sobral, com Wesley Santos, enfim. Então já conversou com diversas pessoas e lhe garanto que são histórias maravilhosas de vidas, de empreendedorismo, de liderança, enfim. Você vai conseguir aprender e absorver muito. Hoje na técnica temos Felipe Cozan, na edição também Felipe Cozan e Vitor Vetim. E hoje temos a honra de recebê-la aqui. Ela que, você me permite, Ana Cláudia, falei quem é, né? Você me permite, Ana Cláudia? Na última conversa que a gente teve, aí você falou que você não gosta de usar a palavra não. Aí eu falei, pronto, é a hora de eu convidar ela para vir para o MegaCast, que ela não vai ter como falar não. Mas Ana Cláudia, ela que é diretora da escola Dom Expedito Lopes aqui em Garanhuns, uma escola tradicionalíssima, uma escola muito importante, que é um marco, né, na educação aqui da nossa cidade, e ela que tem toda uma história e veio com uma responsabilidade, e ela vai contar um pouco melhor para você, mas ela veio com uma responsabilidade, ela veio do Recife aqui para Garanhuns, para tomar como diretora da Dom Expedito Lopes, e não como a gente estava conversando aqui antes, não é só um cargo, né? Toda essa responsabilidade, esse legado, não só da família, mas a responsabilidade para a cidade. Então, obrigado por ter recebido e aceitado o nosso convite, Ana Cláudia, e seja muito bem-vinda ao MegaCast. Eu que agradeço, né, esse convite, estou muito honrada de participar aqui com você desse MegaCast. Fico muito agradecida, para mim é uma grande honra trazer aqui a história de Valdeci, a história da Dom Expedito Lopes e um pouco da minha contribuição para que isso tudo aconteça. Então, já vamos iniciar, né? Porque a escola Dom Expedito Lopes não iria existir se não fosse a visão empreendedora e visionária da senhora Maria Valdeci de Lira, Isso. sua tia. Então, me conte um pouco sobre sua visão dessa pessoa, essa empreendedora que criou, né, e que fez a escola Dom Expedito Lopes ser o que é. Falar de Valdeci Lira é falar de uma mulher visionária, uma mulher empreendedora na época, né? Porque Valdeci nasceu em 1924. Em 44 ela já era professora formada pelo Colégio Santa Sofia, onde ela termina o magistério, onde ela passou a partir dos 11 anos interna na época, porque os pais residiam em Lagoa do Ouro, a cidade natal dela, e ela vem para Garanhuns. E ali, em 44, ela já se torna uma professora. Como eu falo para vocês, é uma mulher visionária. Naquele momento, ela já tinha um sonho, como ela colocava. E o sonho dela era ser uma professora e ter a escola dela, que naquele mundo, para uma mulher, em 1944, não era algo assim tão... é muito desafiador. Mas ela acreditou no sonho, né? E disse, ela conta que na época da formatura dela, ela acredita no sonho, ela diz e promete para ela mesma, eu vou ter a minha escola. E ela começa a lecionar, né? Então ela traz assim uma história, como você coloca, um legado muito grande que ela construiu. Hoje ela tem 100 anos, né? Ela está caminhando para 101. É uma pessoa que está bem, dentro do possível, ela não tem nenhuma doença, ela tem a velhice e, lógico, um pouco de um estado inicial de demência.
porque 100 anos você não tem mais aquela memória. Mas ela participa, pergunta pela escola e vive. E voltando à história dela, é uma mulher que quando se forma em 44, ela retorna para a cidade dela, Lagoa do Ouro, e lá ela começa a ensinar numa escola onde ela foi substituir uma professora que saiu para licença maternidade, mas ela não tem o apoio da família. O pai dela, principalmente, o meu avô, ele não queria isso, ele queria que ela casasse, tivesse filhos e seguisse aquela vida. Ela conta, né, que ela gostaria muito de ter feito psicologia, que ela gostaria muito de ser uma psicóloga para entender mais ainda as crianças. Mas isso ela não conseguiu. Então ela diz: tá, eu não vou ser uma psicóloga, mas eu serei uma grande professora e terei a minha escola. E ela acredita, Michael, no sonho dela. E ela começa a construir aquilo ali, né? Fazendo, dando aulas, até que ela precisa vir a família toda para Garanhuns. Eles vêm. E ali na rua Dom José, meu avô comprou uma casa, vão morar, e ela na garagem atrás, nos fundos, ela começa a lecionar, a ensinar. E ela chega a ter 80 alunos, 40 de manhã e 40 à tarde. E a escola começa a crescer e todo mundo querendo que ela fosse professora, a escola de Nova Valdeci, e ela sozinha levava. E ela já fazia economias, como ela dizia, para ter o dinheiro, mas era um sonho que ela sabia, mas não. E aí, quando chega em 1957, a morte, né, do Dom Expedito Lopes, que era um bispo na cidade, em 57. E ela já, com essas crianças que ela tinha lá, nessa garagem, ela fazia muito o que ela chamava de aula de campo, né? Aula piquenique, aula de campo é hoje, piquenique. Então ela saía com as crianças para o Pau Pombo, para ter aula lá, fazer um tipo de aula no piquenique. E ela teve, assim, quando houve essa morte do bispo, ela teve o pensamento de ir com essas crianças para a catedral, que ela também é e sempre foi uma pessoa muito católica, com fé em Deus, cristã, e ela leva algumas crianças para a catedral e lá ela faz uma oração com as crianças, que ela diz muito que a criança tem muito poder sobre, né, assim, fé e tal, e ela acredita, e ela pede que um dia ela consiga ter a escola dela e que se a escola dela vir a existir, ela vai colocar o nome de Escola Dom Expedito Lopes. E ela faz essa promessa para esse bispo que tinha acabado de ser assassinado na nossa cidade de Garanhuns. E ali ela joga isso que eu digo que ela joga para o universo, a fé dela, a força, e segue. E em 1958 ela consegue adquirir um terreno, né, ali na Rua Júlio de Melo, que hoje está situada a Escola Dom Expedito Lopes. Foi construído ali, em 1958, a primeira casa, aonde ela começa a ensinar. Então, nesse momento, ela convida uma professora, que era amiga dela, que também se formou com ela no Colégio Santa Sofia, e ali elas começam as duas iniciando esse projeto, realizando, eu digo melhor, né? Esse sonho dela, que ali começa, que era Dom Expedito Lopes, surgindo com ela e com essa pessoa que era muito amiga dela e professora também. E elas começam. Aí isso vai crescendo, essa escola vai desenvolvendo, eram 3 salas de aula, a diretoria, a secretaria, 2 banheiros e uma copa. Né? E ela vai dando asas a esse sonho, meu avô tentando que isso não aconteça, né? Mas ela não abre mão. E ela, depois meu avô contava, né, que comprou o terreno ao lado, porque caso ela não desistisse, ela já teria um espaço para crescer aquela escola. Meio que ele não queria que acontecesse, mas também ele não. Ele, da maneira dele, lógico, Na ele época, apoiava, né? Porque apoiava. se ele comprou o terreno, ele já Ele tinha. já Ele sabia já que sabia ele que não não ia ia ganhar essa conseguir, que ele história, não ia que conseguir ela era parar mais ela. forte, que o sonho dela, né? E enfim, e que ela estava fazendo bem. E a minha tia começa a construir uma história nesse momento, né, de vida. Eu acredito que ela já constrói desde que ela começa a lecionar, mas com a escola Dom Expedito, antes ela na garagem ela chamava de Escola São José, né? E ali na Rua Júlio de Melo 112, onde estamos hoje, ela começa em 1958 a construir, a realizar esse sonho, e uma escola que vai, cada ano foi crescendo, aonde ela desenvolveu, né, um bom trabalho,
Ela hoje, a gente sabe que ela tem um legado, ela prestou um serviço muito grande à A cidade de comunidade de Garanhuns. Garanhuns, à A cidade cidade de de Garanhuns, Garanhuns. onde ela tem realmente um reconhecimento, gerações e gerações que passaram por lá, que ela realmente educou, né? Ajudou, contribuiu. Hoje, quando eu escuto aquelas pessoas daquela, principalmente do início, né? Eles às vezes chegam a chorar, a se lembrar, dizer assim, a referência que eu tenho realmente vem da Escola Dom Expedito. E assim, para mim, o que fica é que ela fez tudo isso com muito amor, sabe? Tudo que a minha tia construiu e que eu via, né, de longe, porque eu sempre morei em Recife, apesar de ter nascido em Garanhuns, mas eu fui embora daqui pequena, criança. E eu acompanhava porque eu tive sempre uma ligação diferente com ela. Eu sempre gostei muito, ela sempre me procurava, né? E a vida toda a gente teve uma ligação diferente, realmente. E eu sempre vi que minha tia fazia tudo com muito amor, não é? Ela não tinha essa visão empreender, de empresa, Ela fazia porque ela era uma Era um professora, propósito mesmo, né, que ela era um tinha. propósito, era uma missão. Eu fico imaginando hoje, em 2025, a gente vê a dificuldade que é empreender e até também, hoje, bem menos, lógico, mas com base no que a gente tem hoje, de uma mulher empreendedora, né? Hoje a gente consegue ter essa nomenclatura, uma mulher empreendedora, Isso, e a gente imaginar a força que sua tia teve há quase 70 anos atrás. isso, E ir contra até a própria família, né? Algumas isso. pessoas da própria família. Os pais, né? E naquela época, né, que provavelmente Que a mulher tinha que casar, ter filho, né? era algo realmente absurdo, né? E mesmo assim, ela acreditar nesse sonho dela, nesse propósito dela, eu acredito que o amor realmente tem essa força, né? É, De realmente fazer a gente ter essa visão que vai dar certo isso. e conseguir, tanto é que ela não estava errada, né? Hoje a Não. gente vê tudo que ela A conseguiu construir. contribuição que ela construiu para essa cidade, para as pessoas, né? Hoje ela tem um legado, né? E ela chega um momento na vida dela, aos 89 anos, que ela me chama e diz assim, Ana Cláudia, a minha escola não pode parar. Ela é uma escola da comunidade, da cidade. Eu não quero ver essa escola Não parar. pertence mais a ela, né? Eu estando lá em Recife, a minha formação, tu sabes que É é fonoaudiólogo. fonoaudiologia, eu tinha meu consultório, eu trabalhava, clinicava muito, né? Gostava, sempre gostei muito, tinha toda a minha vida estruturada e ela chega e diz, eu digo, sim, tá, e aí? Sim, tá certo, e você não vai parar quando você quiser parar. Ela diz, porque eu quero te fazer um convite. Senta. Aí eu ri, né? Eu disse, não, eu já estou sentada, acho que você não vai dizer não. Aí eu achei engraçado porque eu tenho isso, eu nunca digo não à vida. Muitas coisas na minha vida eu sempre estou. Porque eu acho que tudo Aberta, que né? vem, vem de Deus, né? E eu sou só um canal aonde eu vou desenvolver aquilo que já está ali, eu digo no script, né? É, E aí ela vai e me faz o convite que eu preciso dar continuidade. Eu disse, sim, mas e por que eu? Né? Porque você tem. Ela disse, porque eu vejo em você essa condição, não é fácil, ela usou, é um desafio para mim, mas eu sinto que você consegue, que você vai conseguir. Tá, se você quiser, mas eu sei que você vai querer. Aí eu fiquei assim meio que em choque no momento, né? Porque para mim era algo de uma mudança, de uma transição de radical, né? carreira radical, de Radical. cidade, de tudo, né? Onde eu tinha toda uma estrutura já, tudo. Mas assim, eu na hora, sabe, Michael, bateu aquilo que eu dizia muito para Deus, eu tenho muita conversa com ele, dizia assim, eu hoje estou servindo, estou aqui, estou tendo esses meus pacientes, estou contribuindo, mas eu quero cada vez mais contribuir mais, como eu digo até hoje. Eu ainda quero contribuir mais, sempre. E aí, quando ela traz aquilo, eu disse: será que é isso que eu pedi tanto e agora eu vou para um universo maior, onde eu vou atingir mais crianças, mais pessoas, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sabe? Muito. E aquilo também me bateu, porque eu digo: como é que eu vou dirigir? Como eu não consigo? E passou, depois eu disse: tudo bem, eu vou pensar, vamos ver. Ela disse: você, mas eu sei, fica. Agora é só quando eu morrer. Você não vai para lá agora, a escola é minha. Eu disse: com certeza. Né? Isso aí ela tinha 89 anos, foi por volta de 2009, se eu não me engano, 2010. Eu acredito, ela é de 24, tem que fazer a conta aí mais rápido, né? Mas eu fiquei, foi quando eu, depois voltando a conversar, eu disse, tá, a gente vai, eu vou me, né? Como fonoaudióloga, eu
trabalhava muito com escolas e tudo, mas eu não tinha aquela, eu não era pedagoga, professora. Mas hoje eu acho que foi melhor, eu não sei, tá? Porque a minha visão é outra, complementa a dos professores, dos pedagogos, né? E aí é uma visão que também parte de uma área clínica, que para mim é muito fácil trabalhar com a criança e com as famílias, onde eu acredito Você já muito. atendia na época, então, no caso, mais crianças? Sim, atendia crianças, mas também atendi muitos professores idosos, né? Porque eu trabalhava com voz dentro da fonoaudiologia. A minha especialização era voz, então eu tanto trabalhava com pessoas que eram jornalistas, como professores e crianças também, que era a minha paixão, mas quando a gente começa uma profissão, a gente, né, vai fazendo de tudo para aprender, aos poucos a gente vai se identificando e se especializando. E aí foi quando eu me especializei em voz, mas no início eu trabalhei muito na fonoaudiologia com a linguagem, distúrbios de aprendizagem, a questão da motricidade oral, toda essa parte que eu comecei muito jovem, né? Aos 21 anos eu já estava formada, eu já tinha consultório lá em Boa Viagem, no bairro da Jaqueira também, eu já tinha muitos pacientes e assim eu fui desenvolvendo e até que eu me vejo fazendo uma transição para Dom Expedito, que eu acabo aceitando, né? E como foi, assim, esse período para você aceitar? Porque, como você falou, não é uma decisão fácil, É. né? Você, desde os 21 anos de idade, você escolheu aquela vida, né? Por mais que você tenha essa filosofia, eu vou falar de filosofia de ser aberta para os Isso, desafios da vida, para a isso. vida, mas não é uma decisão fácil, porque você já tinha uma vida toda, uma carreira toda estruturada, com tudo que quem inicia, ou muitos profissionais passam anos e não conseguem ter, como você falou, consultório próprio, enfim, e uma autoridade, né? Como foi tomar essa decisão? Eu acho que foi coisa de Deus, porque não é fácil, né? E assim, talvez estivesse escrito lá que eu teria que viver esse momento, voltar, dar continuidade a essa história, né? Que é realmente um grande legado, não é fácil. É mais fácil seria eu construir uma escola do que eu seguir uma escola, levar uma escola que já tem toda uma cultura. Não, e perdão lhe interromper, Não, estamos eu conversando. acho que até se caso fosse um convite de uma escola que você não tivesse nenhum vínculo, né, enfim, nenhum vínculo, mas não. É o convite de uma pessoa que você admira, que você gosta, de sua Isso, tia, que isso. você, no início até você comentou que você tinha Tenho uma uma ligação afinidade com ela diferente com maior ela, e sempre tive. então eu acho que isso pesou também, né? É, pesou, tá? Pesou. Eu também me considero assim uma pessoa muito ousada, desafiadora, né? Eu já tinha 20, deixa eu ver, eu acho que eu tinha uns 25 anos já de consultório, né? Eu vim para Garanhuns em 2012. 2012 eu estava, né? Assim, já com um bom tempo de consultório, porque eu comecei meu consultório em 87, 87, 88, né? Então eu já tinha um tempão. Mas assim, eu sempre gosto de mudar, tá? Eu tô na Dom Expedito, mas eu sempre tô mudando a Dom Expedito, inovando, fazendo. E eu sempre tinha esse propósito de sempre servir a mais pessoas, né? Então, eu disse, a princípio eu pensei, o que me deixou muito assim foi ir para o interior, ir para uma cidade que eu sabia que eu ia enfrentar uma BR e que eu ia estar viajando, mas eu sempre gostei muito de viajar, né? E eu dizia, poxa, por que não? Vamos lá, você vai servir mais, você vai ser mais útil, você vai contribuir, vai ser diferente. Aquilo me encantava, a novidade, né? A novidade, que eu sou muito assim, de estar sempre inovando, fazendo coisas diferentes. A rotina, de alguma forma, se você repete, me cansa. Eu gosto muito, eu sou muito Isso é assim, dinâmica, né? dinâmica do movimento, tá? E aquilo me. E aí, quando ela falou assim, você precisa fazer isso, é uma continuidade que a escola precisa, aí eu ficava, e eu não tenho medo. Eu não tive medo. Eu também não tinha Você noção. tomou essa decisão em qual foi o período que você precisou para tomar essa decisão? Ah, foi rápido, eu não demorei muito não, assim, sabe? Eu não demorei muito, acho que ela me conversou comigo, era um mês de julho, eu lembro, e eu fiquei assim, conversei com a minha filha, na época conversei, né? Com o meu esposo, na época eu estava casada e tudo. Não, eu já tinha me divorciado na época. Mas a gente sempre tem uma relação, Isso, isso. conversei muito com a minha mãe, família e todo mundo. Poxa, vai ser uma mudança grande. A minha mãe dizia, eu não lhe vejo.
lá no interior, porque eu realmente eu não tinha características assim, é diferente, É mas é diferente. interessante, é bom, É né? E aí, desafiador, né? desafiador. E eu vim, sabe? Eu vim e comecei a vir para ver se eu gostava também, né? Foi quando a gente tem a saudosa Tia Maria, que foi uma grande fundadora da escola depois. Maria foi uma grande professora na escola, hoje ela não está mais entre a gente, não é? Mas ela foi uma pessoa que foi sempre o braço direito da minha tia e eu sempre a vi como uma pessoa muito importante, escutava muito ela e ela dizia para mim, me chamava Claudinha, você tem que vir. Claudinha, você vai dar certo aqui, você precisa vir conhecer, saber como é a escola, como é que funciona. Venha, venha. E eu comecei a vir, sabe? Eu vinha na sexta-feira de manhã e voltava na sexta-feira à tarde, ou voltava no sábado, porque eu fazia consultório lá de segunda a quinta. Sexta eu nunca fiz, eu nunca trabalhei dia de sexta-feira, não trabalhava. Eu só trabalhava de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo eu tinha tempo livre. Aí você Né? vinha. E aí eu vinha para cá, comecei a ver, comecei a achar interessante, a gostar, a estudar mais, a fazer muitos cursos, que eu gosto muito disso. Para mim, estudar é um alimento como água, como alimento. Eu amo estudar, eu gosto de estar aprendendo, sabe? E aí eu comecei, foi me encantando, né? Fui enfrentando muitos desafios que não foi fácil assim me aceitarem, né? E não foi fácil assim, até dentro da Principalmente a própria comunidade, a né? comunidade, quem é essa que vem de fora, ninguém queria, eu entendia muito bem que É, ninguém queria deixar a Dona Valdeci não podia, poucas pessoas se preocupavam porque não queriam que a escola deixasse de existir, que alguém tinha que vir, que alguma coisa tinha que tinha que acontecer, acontecer. né? E aí o que aconteceu? Eu enfrentei esse desafio e estou, né, nesse desafio. Fiquei com ela um bom tempo aqui, de 2012 que eu comecei a vir. Na verdade, final de 2011, 12, 13, 14, sempre com ela ao meu lado, mas ela não, ela ficava assim meio preocupada, porque ela sempre teve aquele É, perfil, né, de que ela fazia tudo, que ela dava conta, e não é fácil. não, Mas eu sentia que no fundo ela estava feliz, porque sabia que a história dela ia ia continuar, continuar. a escola dela ia continuar. Né? E aí foi quando ela um dia, lembro bem, ela me chamou e disse assim: Claudinha, vai chegar uma hora que eu vou ficar lá em casa, na casa, e você vai ficar aqui e a gente vai ficar só se comunicando. Aí eu disse: ok, mas você precisa me treinar para isso. Aí ela ficava olhando, você já sabe. Eu disse, não, a gente precisa de treino. Mas aí eu tinha muito apoio da tia Maria, dela um pouco, porque ela se assustava com aquilo, ela queria, mas ao mesmo tempo ela era É, difícil. imagina, A imagina, gente entende para aquela mulher imagina. que era ela, né? É, Que é ela, porque ela ainda está lá. isso. Então, assim, foi um desafio grande, mas eu fui vencendo, fui gostando e fui passando a vir. E de repente eu fiz a transição de verdade em 2014. Eu antes, quando eu vi que ia dar certo, eu já comecei a não aceitar mais pacientes e ficar com meus pacientes e no propósito de liberando, de dando alta, e eu consegui dar alta a todos os meus pacientes. E não, então eu lembro que no final eu tinha 2 pacientes, mas eu ficava em Recife dia de segunda-feira para atender Atender esses dois eles. até, que eram casos mais, né? E a gente conseguiu que eles, porque existe um vínculo emocional também na terapia, não é só, É. não é? E você precisa. E tem pacientes com patologias que demoram, mas outros que são mais rápidos. E isso tudo eu tinha esse respeito muito grande, ela entendia. E aí eu fui me desligando em 2014, no final do ano, eu realmente me desliguei e eu fiquei só sendo Dom Expedito Lopes. Porque eu pensei no início que ia dar certo fazer as duas coisas, mas não Mas dá. não dá. Não dá de forma alguma. Você tem que estar de corpo inteiro, mente, Justo. espírito, tudo em alguma coisa para que isso dê certo. Até porque ser diretor, ser gestor, ser educador não é assim tão simples. É uma responsabilidade muito grande. Eu Imensa. digo muito porque a gente lida com o que há de mais importante, Importante. o tesouro da vida de um ser humano, que é o filho dele. Então, na Dom Expedito, ela sempre teve e a gente tem, quem leva hoje eu, esse propósito, né, de estar ali, de acompanhar, de estar, e você tem que estar realmente por inteiro na escola e é muita responsabilidade. De 1958 até o fim de 2014, porque apesar de desde 2012 por É, aí mas era ela. tá fazendo essa transição, mas sempre foi a tia Valdeci, né? Na condução. Isso. E ao longo de
quase 60 anos, né? De Isso. 58 para 2014, então 56 anos. 56, tá? 56 anos. Muita coisa mudou no mundo e também na educação também, né? Isso. Então, ali ela pegou a questão de chegar a parte de internet, de informática, tudo isso. Para você, qual foi o maior desafio para você, Ana Cláudia, fazer essa transição e quando você assumiu, no final ali de 2014, qual foi o maior desafio? Você já pontuou a questão que como tinha essa ligação muito grande com a tia Valdeci, né? Porque assim, né? Eu não conheço sua tia pessoalmente, mas eu acredito que quem conheceu, quem conviveu, tinha uma sensação que ela seria eterna ali dentro, que nunca ia acontecer ela precisar sair, né? Com E certeza. que a gente, infelizmente, também a gente entende que é o natural. Né? Em algum momento a gente precisa se afastar, né? Porque, enfim, a vida, por mais longa que seja, ainda é curta. Né? Com certeza. E que é um detalhe que eu quero pontuar, que minha meta é chegar aos 89 anos trabalhando e com Isso essa, com aí. essa cabeça de Isso. chegar e Na verdade, fazer ela chegou, Michael, até 94 anos. Ela 94 ficou anos. 90 anos, fizemos uma festa na escola, eu já estava lá, meio que, né? Foi uma grande festa, onde eu me arrependi, porque ela chegou até a passar mal, com depoimentos de pessoas, de ex-alunos, e ela estava lá firme, com 90 anos. 90 E ela anos. foi até 94, né? Então, eu acredito que, lógico, né, não é só uma coisa separada, assim, né, isolada, mas eu acredito que esse propósito dela todo dia ter esse desafio diário, que era cuidar da escola, cuidar de tantas crianças ali, e uma promessa que ela fez para ela mesma, então, eu acho que é um dos pontos fundamentais para ela ter chegado com tanta É. lucidez e trabalhando aos E 94 o anos, né? segredo, Michael, que eu acho é o amor, porque ela sempre foi movida pelo amor. Minha tia, ela sempre fez o que ela gostava. Ela nunca trabalhou pelo dinheiro, por isso, ela fazia porque ela gostava. E ela se realizava, tanto que ela nunca quis assim crescer muito. Ela dizia, quando eu achava interessante a gente como família, que ela chegava e fazia, terminei o ano, agora só vou matricular 120 alunos. Aí todo É mundo olhava e só ela dizia, porque esse ano eu estou cansada. Porque a escola dela tem uma capacidade para 200 alunos. Né? E ela escolhia quantos ela iria. Então você vê qual é a visão de fazer bem feito, de fazer o melhor, de fazer com amor, porque senão ela ia botar menino por todo lado, que era o que mais tinha. Por isso que a escola tem essa fama, né, de lista de espera, de tudo isso, porque é um espaço pequeno, reduzido, que não cabe todo mundo, né, e que há uma procura. E na época dela, muito mais, porque ela fechava isso. Quando ela estava mais disposta, quando ela estava mais, né, mas porque ela também sempre acompanhou meus avós, ela nunca deixou de acompanhar o pai e a mãe dela, ela sempre esteve presente até o último dia deles de vida, ela estava ali com eles, ela foi a primeira filha de 18 filhos, não é? Aonde ela se formou, ela foi empreendedora, teve o negócio dela, a escola dela, mas ela não abandonava o pai e a mãe dela. E isso também era uma carga que ela carregava, né? Mas aquilo, o que eu acho que moveu muito ela foi a questão do amor. E fazer, e o que eu prego muito e que tenho muito na minha vida, a gente só deve estar aonde a gente está se a gente gosta do que faz por amor, senão você vai adoecer, você não vai ficar bem, você vai, né? E aquilo não vale a pena. E por ela ter esse amor tão grande, Michael, eu acho que ela construiu esse legado, ela ajudou muitas crianças, ela ajudou muitas famílias, ela orientou muita gente. Naquela época que você sabe, né? A trajetória dela começa aí em 1944. Quantas ela atravessou guerras, ela atravessou pandemia, ainda não mais na escola, mas é uma mulher que vem, ela atravessou muita coisa na história do nosso país e do mundo. E ela ali, seguindo com aquela trajetória, né? Aonde ela tinha uma escola que no momento tinha que ser aquela escola que existia tradicional, né? Aquela escola onde os valores, a religião eram muito, né? E hoje a Dom Expedito continua assim com essa essência, né? Que são os valores onde a gente acredita que a base de tudo é o respeito, a disciplina, o amor, a inclusão, tudo, mais outros, né? Mas que a gente também tem que inovar.
Tem, porque o mundo não é mais aquele, o mundo hoje é outro. A realidade, a criança hoje, todas as crianças que a gente tem hoje na Escola Dom Expedito já são crianças do século 21, 21, onde a escola não pode estar mais no século 19, como a gente sabe, né? Que às vezes Não, e interessante, por mais que, como você falou, naquele momento ela não tinha essa visão empreendedora, tudo ela foi movida pelo amor, mas, ao meu ver, inevitavelmente ela é uma grande com empreendedora, certeza. visionária, Com visionária era ali, viu? porque Isso, passar quase 60 anos isso. à frente É. de uma empresa, Na Dom Expedito, né? né? Então, Fora à antes. frente de uma É, empresa e isso. com todos os processos de gestão, de financeiro, enfim. E também, como você falou, tantas mudanças no mundo e conseguir ter sucesso, falando da parte realmente Isso. empreendedora mesmo, Empreendedora, né? foi. Então, é inegável que ela era uma empreendedora nata, né? Nata, Podia não com certeza. ter estudo, aquela questão de É, mas estudar, tinha o que se precisa, né? Que é a visão, fazer, né? né? Que é a ousadia, que é a visão, que é a disciplina, o sonho, o acreditar. Porque quantas pessoas querem uma coisa, desejam, mas não dão continuidade, não acreditam de verdade, não focam de verdade. E se você for fazer conta aqui, eu fazendo, 44 ela termina, né? Ela se forma e ela para em 2015. 15, Então ela passa 71 tentando. anos nesse legado, nessa missão de educar, né? Então, realmente, uma pessoa que dedica 71 anos da sua vida à educação, ela realmente merece. E hoje ela é realmente reconhecida, né? A escola dela, para ter ideia, assim, quando eu chego aqui para seguir isso, eu observava muito que a escola era chamada Escola da Dona Valdeci. Escola de Dona Valdeci. Quando a Ana Cláudia entra, não é mais Dona Valdeci, é Escola Dom Expedito. Então ela passa a ser realmente Escola Dom Expedito, mas antes era muito Escola de Dona Valdeci. E estava tudo certo, né? Porque realmente é ela que leva. Né? Você perguntou qual foi o meu maior desafio. O meu maior desafio foi ser aceita, tá? Foi ser aceita, foi ser substituída, vamos dizer, por uma grande pessoa que é Dona Valdeci. Né? E quando eu chego, que eu vejo a Dom Expedito, ela precisava de ajustes, ela precisava de adequações, de inovações. E isso mexe muito com a cabeça. É algo que está indo bem, que está dando certo. E chega uma pessoa de fora, né? Mesmo sendo mais vem, e se mexer com isso, e se der errado, é melhor deixar como tá. E o ser humano, ele tem muito medo da mudança, concorda? Concordo. Então, vai mudar, já pensa que vai ser pior, né? E aí eu enfrentei muito essa aceitação, tanto interno, né, do corpo, das pessoas que eu entendia, né? Eu dizia, eu tô aqui para somar, como das famílias que ficaram meio que, poxa, teve família que me chamava e dizia, olha, não mude não, eu não quero que você mude nada. Eu dizia, eu não vou mudar, eu só vou adequar se for o que for necessário. Mas hoje a gente tem a Dom Expedito como uma escola, não é? Que dar continuidade a todos esses valores, a essa essência, que é muito a cultura do Expedito, ela vem se fortalecendo mais, tá? Porque a gente precisa, né? A gente sabe que toda empresa tem cultura e essa cultura tem que estar aqui na cabeça de todo mundo para que a gente tenha uma comunicação só, uma linguagem só, não é? Claro que a Escola do Expedito ela não é 100% perfeita, ela não vai acertar tudo, mas ela procura muito, tem um olhar muito individualizado para as crianças, para as pessoas, para as famílias. Né? É uma escola pequena, porém grande escola, pequena em quantidade de alunos, mas é uma grande escola no feito dela, no que ela faz acontecer. Né? No atendimento. Eu, quando cheguei na Dom Expedito, eu dizia, isso não existe, isso é uma escola, eu chamava de escola artesanal. Porque era uma escola que ela não tinha assim, ela não estava nas redes sociais, que estava na rede social, que na época era o Facebook, que estava entrando, Isso. né? Ela não tinha empresa em si, porque tinha que existir, mas né? ela não tinha coisas tipo uma conta bancária de pessoa jurídica, ela funcionava de uma forma muito artesanal. E eu tive que ir organizando, porque hoje as exigências, hoje tudo mudou, em todos os sentidos o mundo, e muda numa velocidade que você precisa dar continuidade, e eu senti muita dificuldade de ser aceita pelas pessoas.
Já pelas crianças, não. Foi maravilhoso, né? Porque eu tenho realmente um rapport muito bom com a criança e eu sinto isso e eles me aceitavam e era o que me movia muito. Mas aos poucos eu fui conquistando, eu fui levando, eu fui mostrando que eu estava ali para continuar algo espetacular e tinha consciência que era mais difícil, como eu falei. Era mais fácil eu criar uma escola, eu abrir uma escola do que eu seguir a história de Valdeci Lira, né? Que é uma história de verdade, né? E muita gente olhava assim e fazia ela, né? Porque eu não vou perder Dona Valdeci, eu entendia isso, tanto internamente como no lado externo. Mas aí foi algo desafiador que eu fui aos poucos, né? Vencendo, mostrando, construindo, né? Trazendo, e eu considero isso uma missão, realmente, um propósito. Você fala muito que você falou muito sobre a questão da sua tia ser movida pelo amor. Mas você falando aí, eu acredito que também você foi movida, a sua decisão foi movida por Também, amor. né? E hoje você é movida pelo amor. Porque talvez, pensando de maneira racional, não faria sentido você deixar sua vida lá e vir pegar esse desafio, Eu me esse. pergunto sempre, porque como eu te falei, eu trabalhava 4 dias, hoje eu tenho uma filha muito bem, né? Na época ela estava fazendo vestibular, entrou na faculdade de Direito e ela ficava lá e eu ficava aqui, a gente vinha. A minha filha termina Direito, né? Faz concurso, que era o que ela queria, hoje ela mora em Brasília, é procuradora. E assim, eu já tinha encaminhado aquilo e estava no momento, mas aí me vejo numa realidade onde eu fui começar tudo de novo, né? Um grande desafio, mas com um propósito e eu via muito como uma missão, algo que falava maior. Eu não sei muito explicar, mas era algo que falava maior, Acho que é né? amor, né mesmo? E assim, eu encarei, estou aqui, né? Estou tentando fazer sempre levar. Não quero que a Dom Expedito perca nunca essa essência. Digo muito aos pais. Lógico, a gente tem que adequar, Isso. inovar. Quer inovar? Pegar o antigo, transformar no novo, Ajustar para. ajustar para ser o novo, mas com aquela essência, com aquela cultura, né? A escola, sim, ela tem muita disciplina, mas ela é uma escola que tem muito amor, né? A afetividade permeia, porque a gente sabe que a criança só aprende se ela estiver feliz, se ela estiver se sentindo bem, Segura, confortável, segura, né? confortável. A gente sabe o poder que é a rotina na vida do ser humano, Isso. estruturar uma disciplina para uma criança. Então, a Dom Expedito sempre fez isso e faz muito bem, que é levar para a criança um conhecimento através de uma rotina do que vai acontecer e com isso ela fica tranquila, ela vai se como é que eu posso dizer? Seguir aquilo ali, né? Aprender melhor, desenvolver. A Escola Dom Expedito hoje, ela investe muito na questão da formação, né? De todos que ali estão, inclusive minha. Eu vivo uma jornada de não parar, de estar sempre em treinamento, de estar sempre crescendo, de estar sempre trazendo e levando as pessoas para a formação, porque a gente tem que estar fazendo isso hoje mais do que nunca, né, Maia? O mundo toda hora está mudando e a gente precisa não. Ah, porque eu aprendi, você aprendeu, você sabe, você precisa aprender mais e levar mais, porque a criança hoje ela é outra criança. Ela tá a criança do século XXI, como a gente sabe. E a gente tem que entender que, falando da maneira de empresa, a escola, como empresa de quase 70 anos, certo? A escola trabalha, como você falou, um bem mais importante das pessoas, que são os filhos, né? E realmente isso aí, às vezes a gente não quer ver a escola como algo frio, como empresa, né? Sem vida. Não, realmente a gente tem que ter o rapport que você falou, enfim, criar essa conexão com a família. Mas também é muito importante, até para a gente, a maneira que meu pai foi criado, não foi da mesma maneira que ele me criou e nem está sendo da mesma maneira que eu estou criando meu filho. Isso. Então, por mais que Perfeito. eu respeite alguns valores e queira transmitir para o meu filho valores que meu pai me ensinou, Isso. mas eu não Mas posso ensinar do mesmo jeito não, porque porque o mundo é o outro. mundo é outro e a gente tem que A acompanhar realidade que ele vai enfrentar seu filho hoje não é que seu pai enfrentou nem a sua. E justamente. a gente tem que se adequar. E aí, ao longo desses quase 60 anos que a dona Valdeci estava à frente da dona Expedito Lopes, e a questão da religião sempre foi muito forte, a disciplina sempre foi muito forte,
oferecer um ambiente seguro, estimulante também para as crianças. Isso sempre isso, foi, isso. né, Acolhedor, né? isso. Isso. Na sua visão, como é que teve essa mudança e qual a missão hoje? Como é que consegue fazer essa junção Do da antigo com o novo, tradição, isso, da de tradição com a respeitar a modernidade. tradição, de Isso, respeitar toda a história da isso, Dom Expedito Club junto com a Dona Valdeci, isso. mas também de olho para frente, olhando para frente, olhando para o novo. Como é que a gente consegue juntar essas missões? Para mim, Michael, isso é muito fácil. Eu, Ana Cláudia, eu acho isso muito fácil. Para mim, eu sempre estou muito à frente. Eu sempre tive esse perfil de olhar muito para frente, de estar sempre acompanhando. E eu gosto disso, esse movimento, como eu falei. Né? Mas eu senti quando eu cheguei logo essa dificuldade, o que a escola precisava, se tornar uma empresa de verdade, como você fala, isso aí eu venho fazendo, ela hoje é uma empresa saudável, é uma empresa que, né, que Importante. caminha muito bem, tá? Dentro da condição dela, obviamente, podia, Isso. né? E a escola em si, que é essa parte pedagógica, que é essa parte de educação, de formação, ela vem se desenvolvendo dentro do que a gente pode trazer. Eu agreguei muitos projetos à escola, no que eu acredito, junto com os professores, com todos os colaboradores da escola. Como assim, eu chego na Escola Dom Expedito em 2012 e eu sei que a música, né, é uma ferramenta muito poderosa para a aprendizagem naquela faixa etária. Então, estudando, vendo, eu já sabia como fonoaudióloga, né? E eu sabia, a China mesmo, ela investia muito, investe na música para a criança. E eu comecei a procurar, apareceram pessoas, e o primeiro projeto que eu coloco na Dom Expedito em 2012 foi a musicalização. Foi quando as famílias chegaram e me disseram: eu não botei meu filho aqui para música, se eu quiser, eu coloco a música lá fora. Eu botei meu filho aqui para aprender tabuada, estudar, não mude isso. E eu falei para eles e comecei que eu não estava mudando, que eu estava agregando, que eu estava mostrando que a ferramenta, a música era uma ferramenta que iria trazer muito mais aprendizado para a criança e tal. E aí em 2013 eu trago o projeto Educação Financeira, que para mim, gente, educação financeira Isso é base na vida do ser humano. justamente. Não é? Se você é uma criança que aos 3 anos, como na Dom Expedito, você começa a ouvir falar de educação, ouvir falar de que você precisa Tem, sonhar, precisa empreender, precisa desejar, e aquele sonho que você tem, você precisa, o que é que você precisa fazer para realizar o sonho, além do sonho? Como a minha tia fazia, ela tinha o sonho de ter a escola, ela já guardava economias, né? E a escola hoje ela trabalha dentro de uma programação neurológica, eu digo, né? Que é a PNL, Programação Neurolinguística, isso. aonde a criança a partir de 3 anos ela começa já a ter noções do que ela precisa fazer, ela precisa orçar, ela precisa planejar e realizar. E também saber o que o dinheiro compra e o que o dinheiro não compra. Então, a educação financeira ela vem para trazer essas noções para você já crescer sabendo a questão da sustentabilidade, do lixo que a gente gera, o que isso produz no planeta, né? Saber também guardar seu dinheiro, ter o seu cofrinho, saber que aquilo ali tem um valor, não é como as crianças hoje pensam que o pai bota ali o cartão e aquele cartão sai dinheiro mágico. Não, ele tem que saber que aquele dinheiro vem de um trabalho, vem de um esforço e que você pode. Então a educação financeira chega em 2013 e nós estamos hoje em 2025. 12 E anos já. já saíram gerações lá com educação financeira Eu e a gente acho, sente. eu acho que essa questão da educação financeira é essencial porque a gente não pode ficar, e no Brasil falta muito isso, Muito. e a gente não pode ficar à mercê de Isso. aparecer pessoas como sua tia, que já tinha isso instintivamente, e Isso. pegar e sonhar e Isso. planejar e tal. Então a gente não pode ficar, a gente precisa educar Ter. E nossas a gente crianças. precisa educar. E como eu sou uma pessoa, quando eu levei a educação financeira, eu trouxe um grupo e ele foi fazer a formação, né? Para todos. Então, toda a escola passou por uma formação, todos os profissionais. E a única pessoa que atingiu um grau de educação financeira, que na época, nos testes, nas testes, exame, prova, sei lá, que a gente fez, no dia da formação fui eu, né? Lógico, por isso que eu trouxe, que eu Isso. já tinha isso Já em mim. tinha. E era isso que eu queria trazer para todo mundo, né? Foi dado, as pessoas aprenderam, desenvolveram, e aí a gente pegou um profissional e treinou, especializou, e ela
foi especialista nisso e ela leva a educação financeira, né, para a escola até, né, e isso a gente acredita que para você, não é para você ser rico, porque rico não é só dinheiro. Não A é. riqueza não passa pelo dinheiro, ela passa por muitas áreas. Justo. Você precisa ser próspero, mas Isso. para isso você precisa estar bem financeiramente, Justo. saber até onde usar e tal, e ter aquela educação, o nome é Educação esse, mesmo. é educação financeira. Educação Então mesmo. é algo que eu acredito. Após esse projeto de educação financeira, a escola sente a necessidade, devido à criança hoje não parar, ela ter muito uso de tela, né? Ela ter muita necessidade de se. Assim, os famosos diagnósticos que a gente Isso. sabe de TDAH, de isso, É, daquilo, né? Então a gente sentiu a necessidade do mindfulness, que é uma técnica, né, de respiração, uma técnica comprovada cientificamente, aonde a gente começa a trabalhar diariamente essa criança para que ela pare, respire, oxigene bem suas áreas cerebrais, aprenda a escutar. Então a gente leva essa criança de trabalhar a 2 atenção, né? anos até 10, 11, que é o final da nossa faixa etária na escola, a trabalhar esse, né, por 2 minutos, 3 minutos, mas é o que? É a constância, né? É o todo Justo. dia. Então a criança passa a entender que aquilo acalma ela. Calma. E ela pede, às vezes, tia, não vai ter hoje não. Às vezes chamam meditação, porque muitos chamam meditação mindfulness, mas é uma técnica, né? Que hoje é muito usada, vem de Harvard isso, e é muito usada em empresas, é muito usada principalmente em empresas, porque a gente sabe hoje como é que está o, né? Então, você parar, você respirar, você contemplar, você escutar, a gente precisa ensinar isso à criança. Então, a Dom Expedito, ela também desenvolve isso a partir de... Eu 2 anos. comecei de 4 anos, mas depois eu vim para os 2 anos. Hoje, a partir de 2 anos, eles fazem de verdade, dentro do tempo deles, obviamente, né? E isso é um projeto que foi difícil, eu fazer com que as pessoas acreditassem, tá? Porque muitos ainda hoje não sabem o que é mindfulness, e eu fiz a formação com as pessoas, e hoje os professores gostam e eles veem que isso acalma, que isso ajuda a eles com mais uma ferramenta. Né? Hoje, outro projeto que a gente desenvolve na Dom Expedito, que é muito importante, é o socioemocional. Também foi Socioemocional. outro projeto onde a gente sabe hoje que a criança precisa saber reconhecer as suas emoções, lidar com as suas emoções, porque você tem raiva e você tem que ter raiva. Agora você tem que saber a intensidade, o que você faz com a raiva, como você lida com a raiva, para que aquela raiva não cause um, Um dano um maior, né? um dano maior para você e para a sociedade para com quem você Justamente. convive. Né? Você está É, triste, você tem que viver a tristeza, mas é, você tem que reconhecer. E aí a gente tem um projeto faz belíssimo parte. que é do Léo Freiman, que é um psicólogo muito bom, muito grande psicólogo no Brasil hoje, que ajuda muito, tem a Escola para a Paz. E a gente traz esse projeto, né, onde a criança, a partir de 4 anos, ela já começa a desenvolver esse trabalho de Socioemocional. reconhecimento socioemocional. Também algo que a gente sabe hoje, gente, que a gente caminha, é para que a gente possa desenvolver, estudar, ou treinar, o nome que você queira dar, a inteligência emocional. Então você hoje tem que se preocupar muito com a sua inteligência emocional. Isso. Se você é uma pessoa que tem a inteligência emocional, você sai por situações, você consegue ser uma pessoa melhor na vida, você consegue empreender, consegue o que você quiser. Né? E hoje a gente sabe que a gente vem de um mundo onde o racional, né? Onde o cognitivo, que é importante, não deixa de ser, mas hoje a gente sabe que não é tudo porque ele está muito aqui. Né? Então, É, qualquer informação você vem aqui, você tem, muito mas rápido. como lidar com essa informação é que você precisa saber. Então, a importância das escolas levarem a sério e trazerem o socioemocional para as crianças hoje se faz muito, muito A importante gente vê muitos isso. adultos, né, sem ter essa inteligência emocional que você falou, né, Isso, e sem ter a maturidade isso, realmente de poder enfrentar o desafio de uma vida adulta, isso. porque não teve essa preparação. Justamente. Você também trouxe um outro projeto que é a robótica, né? Trouxe a robótica. A gente sabe que existia, quando eu cheguei na escola, a informática, né? E a informática era algo que
ela foi deixando de existir, Isso. né? Depois a gente trouxe para Dom Expedito a lógica da programação, e a criança tinha um projeto que ela Lógica da desenvolvia, a programação. lógica da programação. Então eles aprendiam o que é o algoritmo, eles aprendiam o caminho, o que fazer, montar jogos, gamificação, e hoje a gente traz, depois de um trabalho desse, que a gente também precisa estudar e aprender, né? E assim, o que eu prezo muito, gente, é fazer de verdade. Não adianta eu falar assim, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, e nada acontecer. Todos os professores da Dom Expedito que fazem isso, eles são treinados, eles passam por uma capacitação. São especialistas Eles são nisso, né? especialistas para fazer isso, porque aí vai acontecer de verdade aquele projeto, né? Então a robótica chega num momento onde a gente já consegue desenvolver, onde a criança já tem né? Porque a gente começa sempre lá de baixo, vai tentando para ir construindo, porque a educação é uma construção constante, e a gente hoje desenvolve a robótica com um professor, né, que é professor de robótica, onde ele vai na escola uma vez por semana e passa pelas salas e desenvolve esse projeto a partir dos 5 anos de idade. Dos 5 anos. Temos o projeto bilíngue, né, que hoje, que há um tempo aí, já faz um tempo que as escolas também tiveram que absorver essa questão da língua, da segunda língua, né? Nós não somos uma escola, eu não posso dizer assim, eu sou uma escola bilíngue, não. Escola bilíngue, ela tem que realmente ser bilíngue. Nós somos uma escola que temos um projeto bilíngue, muito bom por sinal, onde a criança começa a partir dos 3 anos com 4 aulas semanais, né? Onde a criança a partir do terceiro, quarto, quinto ano, ela tem a possibilidade de ter aulas com pessoas fora do Brasil, com escolas e professores de outros países. Isso existe dentro desse projeto, e é onde a gente sente que a criança, porque a criança hoje ela aprende, ela tá, as múltiplas inteligências estão aí, é impressionante. Então, é a questão da vivência, né? Algo que a gente tenta desenvolver e desenvolve muito na Dom Expedito é a questão da vivência, né? Hoje você tem que experienciar, você tem que viver. Então eu digo muito lá, prego muito para todo mundo, menos papel e mais vivência, né? Realmente a gente sabe que a gente aprende quando a gente vivencia, mais do que o papel e estar ali fazendo tarefa, fazendo isso existe porque tem que existir. Mas hoje o olhar, o foco não é esse. O olhar e o foco hoje é para a vivência, é para a experiência, é para você realmente aprender, aprende com o outro, aprende com o professor. Então hoje a gente já traz as atividades já são muito feitas em grupos, a gente desenvolve muito, agora me fugiu a palavra, né? Mas são metodologias ativas, chegou, metodologias ativas, onde a criança precisa ter isso, a gente não pode mais ficar onde o professor é o centro, é o detentor do conhecimento, de forma alguma, o professor é um mediador, e a criança tanto aprende com ele, como aprende com os pares, não é? Com os outros e com tudo. Então a gente tem muito essa preocupação, né? Os projetos nossos hoje são esses, todos esses projetos, Michael, eles são agregados à escola, né? Não é nada por fora. Temos agora o último projeto que a gente implantou foi o de artes. Então hoje eu trago que para mim é muito importante o teatro. Ele vai trabalhar diretamente com essa emoção que eu falei, esse socioemocional. Então a criança vai ter essa possibilidade de mexer realmente com as emoções, de se expressar, de se posicionar. Porque se você não se posiciona e não ensina seu filho a se posicionar, alguém vem e toma isso e leva, né? Então a questão da identidade também é muito forte, de se trabalhar quem eu sou, né? Porque eu não sou diretora, eu estou diretora, eu sou Ana Cláudia, uma mulher, isso. Mas eu estou diretora, então a gente se preocupa muito com isso, de trabalhar essa identidade, de mostrar que é trabalho que a BNCC fala muito dentro do que a gente, enquanto escola, tem que desenvolver. E a nossa escola do Expedito, ela já vem trabalhando com a BNCC antes mesmo de ser obrigatório. Então, a partir de 2020, antes um pouquinho, 18, 19, a gente já começou a trabalhar. E ela foi obrigatória, veio depois e a gente já estava dentro da BNCC trabalhando, porque é onde a gente acredita que a gente deve desenvolver na criança a curiosidade, estimular a curiosidade, né? As habilidades, competências, tudo dentro disso aí. E o que é base na Dom Expedito? O respeito e a disciplina. A segurança, porque o pai precisa estar seguro de onde ele vai deixar o filho, né? Então a escola tem isso, ela precisa desenvolver, mostrar essa segurança, fazer, para que você deixe seu filho ali, saia tranquilo e vá buscar e saiba que ele está bem. A escola tem que sempre trabalhar com esse equilíbrio, né?
de manter essa tradição, né? Isso. A Da disciplina, essência isso, dela. a disciplina, a segurança, Isso. enfim, que, como você falou, os pais não podem ter nenhuma dúvida que o filho ali está seguro, né? Isso. Mas também sempre está buscando constantemente essa inovação da educação, né? Sempre Sempre. que ter esse equilíbrio, né? Esse olhar lá na frente. Que mundo essas crianças vão enfrentar? Que profissões existirão quando uma criança hoje que está com 2 anos na escola, né? Ela vai entrar no mercado de trabalho daqui a 18 anos, vamos dizer, né? Com 20, 16 anos, Às vezes, né? 16 anos. O que ela vai encontrar lá? Para que você está preparando ela? Então você tem que ter sempre isso. O educador tem que ter isso em mente. Ele não pode esquecer isso. já tem previsões que falam que agora em 2030, eu não me lembro da porcentagem, mas uma grande porcentagem das pessoas já estarão trabalhando com profissões que ainda não existem. É, E a gente olha, 5 anos. é. Então, um prazo muito curto, né, para a Muito gente curto. estar. Então, realmente é um 2030 desafio. chegou. E chegou chegando. E a gente tem que estar pronto. É um E desafio. trabalhar a criança para isso. É um grande desafio. E eu já vejo isso tudo acontecendo, tá? E sei que tudo é perfeito e tudo que vem, vem para melhorar. Agora, você sempre, como ser humano, você vai ter o poder de escolha. E o que é que você escolhe para você? É o que vai determinar. Né? O que é que você escolhe para o seu filho, para a sua filha? É o que vai determinar. Mas que a gente não pode deixar e não querer ver isso. Ver esse mundo que está aí há 5 anos, há 10 anos, né? Constante mudança, A né? mudança está muito acelerada, muito rápida e muito grande. E a gente tem que encarar esses desafios e seguir, porque eu acredito que vai ser melhor. Eu espero que seja melhor. Passamos por A uma ideia é pandemia, que eu costumo dizer que quem passou por ali, né, quem sobreviveu àquela pandemia tem uma missão grande para desenvolver nesse mundo, né, ainda, não é verdade? Muitas escolas deixaram de existir, muita gente desistiu de ser professor, educador, médico, mas quem ficou e quem porque tem uma continua tem um missão. grande propósito, né? Né? E uma coisa que você falando aí, e me fugiu também, mas essa questão do propósito, da mudança, é fundamental, né? Que a escola tenha esse papel e pronto, voltou. Você falou que quando você chegou, não, eu não quero que você, eu quero que você ensine a tabuada para o meu filho. Isso, era isso que eu Hoje, escutava. hoje, além desses projetos, né? Além desses novos projetos que justamente sempre olhando para o futuro, além dessas mudanças, porque como você falou, e é natural ao longo de quase 70 anos, muitas coisas mudaram, Verdade. mas além desses projetos, a escola ainda ensina Tabuada, o com básico, certeza. A né? tabuada não deixou de existir, né? Agora ela existe como? Ela existe de uma outra forma, mas ela é dada, ela é tomada. O caderno de soluções ele existe, né? A caligrafia para alguns ela existe pro, né? Às vezes Isso. assusta o pai, meu filho vai fazer caligrafia. Gente, a gente sabe que aquilo que se perdeu, que foi desvalorizado, está voltando. Se você for estudar hoje, a Europa está voltando todo com caligrafia, com certas coisas que há um tempo atrás a linha, vamos dizer, a corrente americana acabou com isso e eles hoje estão vendo. Né? Então a gente precisa sim de uma caligrafia em determinada faixa etária. A gente tem que ter tabuada todo o ensino fundamental, porque se você tem a tabuada aqui, você faz o cálculo mais rápido. A gente precisa da lição de casa, com certeza. Todo dia tomar lição. A gente precisa desenvolver a leitura, porque isso é importante, mas a gente precisa também da educação financeira. É, Precisa também do socioemocional, da robótica, da música, né? Da arte, porque nós temos dois hemisférios e a gente tem que desenvolver os os dois por dois. igual, porque nós somos seres humanos e temos que ter o quê? Equilíbrio. E é o que a gente precisa desenvolver na criança. Quando eu coloco meu filho na do Expedito Lopes, ele já tem acesso a todos esses outros projetos? Já, você matriculando ele lá, ele já tem acesso a tudo isso. Aí às vezes as pessoas fazem, Dom Espírito é muito cara, é uma escola para rico. Não é, é uma escola para quem investe no seu filho, para quem acredita na educação. Então você tá lá, você paga aquela mensalidade, seu filho, né? E você paga, investe, né? E ali você vai ter seu filho com todos esses projetos inclusos, todos.
né? E aí isso é um ganho muito grande que eu fiz. Eu cresci né? Isso aí sem consciência, porque eu fiz, porque eu acredito, eu acho que é bom. E hoje a gente vê às vezes que as pessoas dizem porque não sabem. Agora investem em outras questões. É o que eu digo, tudo é valor, né? Qual é o valor Prioridade, né? que você dá a isso aqui? Não é o que eu dou. Justo. Então, para mim, ele tem valor, para você pode não ter. Então, vai depender do meu valor. Né? Se eu acho que meu filho na educação infantil ele pode estudar em qualquer escola porque ele está brincando ou ele pode ficar em casa porque ele só brinca, não. É na faixa etária de 2, né? De 2, vejam bem, de 1 ano e meio a 2 até 3 que o cérebro mais se desenvolve. Então, o crescimento cerebral se dá mais aí. Nessa hora, quando ele cresce, ele faz o quê? Sinapses. E ali a criança aprende muita coisa. E depois o cérebro cresce mais um pouquinho e depois ele não cresce. Então, eu vou pegar meu filho de 2 anos e vou deixar ele em casa, na televisão, no celular, ou ele em casa sem fazer nada, sem ser estimulado, sei lá. E eu posso botar meu filho numa escola que ela vai estimular minha criança. Então, a gente pega muitas famílias ainda com essa concepção, com essa mentalidade de que a criança não precisa ir para a escola. E a socialização? Você é um ser humano, seu filho é um ser humano, ele precisa se socializar. É socialização. Aí ele chega na escola tardiamente e ele já está, né, em defasagem com aquele que chegou. E aí não é uma corrida, mas é algo que a gente precisa fortalecer. Agora, o que eu fico triste, Michael, é que depois esse pai e essa mãe que fizeram isso vão querer que o filho seja algo que eles não plantaram, que eles não investiram, que eles não acreditaram. E é muito sério acontecer isso. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto educador, mas temos limite, mas a família tem muito mais. Né? Porque é a família que educa e a escola ajuda. E aí, falando mais rapidamente sobre essa parceria, a Dom Expedito, ela prima muito, ela busca muito, ela traz muito a família para dentro da escola, Michael, porque a gente acredita que tem que existir isso. E eu digo muito lá, o sucesso da Dom Expedito que ele tem se deve muito às famílias, que também trabalham junto com a gente. Além do professor ser aquele grande professor, porque nós temos grandes profissionais competentes, profissionais responsáveis, que querem, que estudam, que estão ali, não são perfeitos, porque ninguém é. Mas a gente também, Michael, tem uma família que está ali presente, que está junto, que está acompanhando o filho. Lógico, um ou outro, mas a gente chama ele para, que eu chamo de realidade, e ele tem que seguir com a gente. Porque esse trabalho de construção, ele tem que ser feito, não é só pela família, nem é só pela escola. É por todos juntos. Então, a família se faz muito. Então, a gente desenvolve oficinas, reuniões, plantões pedagógicos, né? Tudo que isso já existia, só que vem num formato diferente. Era justamente isso que eu ia perguntar, quais eram as ações e as estratégias, né, que vocês utilizam para cada vez, porque eu acho que talvez, principalmente no mundo de hoje, às vezes os pais não têm tanto tempo. Aqui no interior, talvez tenha um pouco mais de tempo do que lá na capital, né? Mas ainda assim a gente sente. A criança hoje, se você perguntar a qualquer aluno do Expedito, eu não vou dizer qualquer, também estou exagerando, mas a maioria, o que você quer? Que meu pai brinque comigo, que meu pai deixe o celular e olhe para mim. É triste dizer isso, mas é verdade. Porque hoje o celular ele rouba muito tempo do pai e da mãe com a criança. E às vezes entrega até um celular para uma criança, né? E isso aqui é um portal, gente, isso é muito sério. A criança não tem maturidade para ir aonde ela vai através disso aqui. E a gente vê os danos, estamos vendo os danos. Isso é muito preocupante. A Escola Dom Expedito se preocupa muito, trabalha muito. Nós temos oficinas para os pais feitas pela psicóloga, onde ela traz aquela sala, vai conversar sobre assuntos, deixa troca, porque a gente precisa disso. Temos reuniões de sala, que eu chamo, que é uma reunião pedagógica, onde vamos falar sobre a questão do pedagógico, o que vai acontecer, as metas, o propósito, os objetivos, orientar as famílias. Temos os plantões pedagógicos, onde você vai saber do seu filho, como ele foi naquela unidade, o desenvolvimento individual, tá? E temos, assim, um acesso que eu considero muito bom para quem precisa conversar com alguém da Dom Expedito.
Então você pode chegar, marcar, ligar para a escola, agendar, tem a psicóloga, tem a coordenação, tem a direção, o meu canal é aberto, digo isso sempre, porque nós estamos nessa, de construir e de ajudar. Agora, sabendo que nós temos limite e que a responsabilidade maior, eu digo sempre, é da família, que hoje quer colocar a responsabilidade para a escola, quer colocar, como você falou bem, a culpa, né? E às vezes você pode, a escola pode ter um pouquinho de culpa, assim, ninguém, mas a escola não tem culpa de muita coisa que querem levar para a gente. E lá na Dom Expedito a gente tem isso muito assim, consciente, a gente tem isso muito delimitado, o que é o papel nosso e o que é o papel da família, mas que juntos nós podemos desenvolver e ajudar aquela criança que é o nosso objetivo e foco, porque eu só tô lá pela criança. Um ponto que você trouxe aí, a questão e a gente sabe que eu acho que infelizmente não tem nenhum pai, nenhuma mãe que nunca fez isso, de pegar em algum momento entregar. Infelizmente, eu tenho um filho de 3 anos e eu e minha esposa a gente tenta muito, lógico, ele saber mexer no celular, ele saber mexer ali na internet, na rede social, para ele também não ser, como é que eu posso falar, leigo totalmente. Já que ele é digital, né? Que é criança digital. Infelizmente, ele não vai chegar na escola, os amiguinhos lá falando sobre um determinado desenho, o assunto, e ele não vai saber. Mas a rede social e esse mundo digital é relativamente muito novo. A gente está começando a entender e pegar os resultados de crianças que estão agora adolescentes, de adolescentes que agora. E uma analogia que eu ouvi recentemente, e para mim fez muito sentido, que é a gente não deixa a nossa criança sair na rua sozinha. E por que a gente vai deixar ela numa rede social sozinha, sem supervisão? Né? Muito mais perigoso. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando você pensa que seu filho está em casa e está protegido, ele não está. Ele está no mundo e um mundo que ainda não é para ele. Então eu acho assim, sabe? Se eu tivesse hoje, na época, a minha filha, quando o computador aqui, mas não era dessa forma, não existiam redes sociais, estava começando quando ela era adolescente, era o Orkut, era muito diferente, né? Mas hoje a gente vê, tá aí, tá na palma da mão, e o alerta, assim, a orientação que, enquanto educadora, que eu vejo e que eu sinto e observo, é que as crianças estão muito expostas, tá? Elas estão, e isso não deixa de ser uma negligência. Eu acho que o pai e a mãe talvez não faça isso, não faz por maldade. Não. Ele faz às vezes por impaciência, por ele achar que o filho, mas tudo tem hora. E não é hora de uma criança, eu digo até a você de 3 anos estar, não precisa, ele não precisa disso. Ele é a hora dele estar imerso em brincadeiras na natureza, na sucata, no papel, no brinquedo, no cantar, no dançar, no pular, na arte e não na tecnologia. Por quê? Porque vai ter um momento que ele vai ter que chegar lá e ele chega rápido, né? Ele vai chegar e quando ele chegar, ele já chega chegando sabendo mais do que você. Porque eu digo muito na escola, eles sabem mais do que a gente. Essas crianças estão anos-luz na nossa frente. O pessoal olha assim, e é verdade. Entendeu? Eles têm uma linguagem que nós não acompanhamos os maiores. A partir de 7, 8 anos, eles já têm uma linguagem que a gente fica... Hoje uma professora disse a mim, o menino falou uma coisa que eu não sabia, eu fui para ela, disse, professor, tem que estudar muito, ó, cada hora, segundo estudando, porque eles trazem e não dá tempo a gente, como os pais também não. E é um alerta que fica assim, para que você tire o máximo possível seu filho ainda das telas, ainda dá tempo. Eu tive uma conversa com uma família onde a professora estava e eu disse no final, eu disse, o que eu gostei mais nessa conversa foram 2 palavras ou 3 da professora, quando ela disse, faça que ainda dá tempo. Tá? E é importante isso, porque a gente está muito assim... Hoje, Michael, o que eu vejo é a criança ditando, é a criança manipulando, a criança manda no pai, manda na mãe, manda até no carro que o pai vai comprar, na comida que bota dentro de casa. Por quê? Porque isso, gente, não é para ser assim. Nós não temos que ter culpa porque nós trabalhamos muito, porque nós temos que isso. A criança tem que esperar, a criança hoje não espera, ela não deseja, porque o pai já está pensando que vai dar aquilo, porque existe isso e meu filho tem que ter, porque eu não tive, e porque se ele não tiver vão dizer que ele isso. Deixa dizer, você não tem que dar satisfação.
Você tem que criar seu filho feliz. Ah, vai ser um ET? Vai ser um... Não sei, mas vai ser o que eu acredito. O que eu acredito. Então, na hora que eu exponho meu filho a uma tela, a um portal que eu considero um caminho que ele vai, eu estou deixando ele solto e eu não estou. Não, ele está dentro do quarto, está protegido. Não está. Ele está no mundo e ele está, né? Então hoje você vê o bullying, você vê o cyberbullying, você vê tudo. E aí querem responsabilizar a escola. A gente também tem que cuidar disso, tem, mas tudo começa no núcleo familiar. E é um alerta que fica. Olhe para o seu filho, converse. Gente, eu digo muito, não precisa de muito tempo. É tempo de qualidade. Você conversa meia hora, 10 minutos, olhando no olho do seu filho. Mas eu converso com meu filho, mas eu tô aqui. Sim, meu filho. Tá. Né? Aí ele fica triste, ele já sai. Ele diz, meu pai não fala, ele só fica no celular. Né? Antes era a televisão, era o repórter que existia antes, a gente ouvia, era o jornalismo. Hoje é o celular. Então você anda por aí, é todo mundo no celular, é a criança no celular, é o avô no celular. É todo mundo. E a gente está caminhando como? Né? E essa geração? E a gente precisa acordar para isso. É nossa responsabilidade, né? Porque isso deixa a criança muito irritada, as ondas eletromagnéticas. Ela fica exposta a situações que ela não tem maturidade neurológica para acompanhar. Né? Gera nas meninas, mais do que nos meninos, uma depressão. Quando ela começa a rolar ali o dedo e ver realidades de vida que ela queria ter e que não é verdade aquilo, mas está ali e ela consome aquilo e ela acredita que é. E aí a depressão já vem. A gente vê hoje crianças, né, com muitos quadros de alterações emocionais, mentais, depressão, né? Crianças se suicidando, muito isso. E onde é que está isso? Né? E é nossa responsabilidade Nossa como pai, responsabilidade. como no caso de vocês, como Isso, como escola, escola. tá, no caso de vocês, de orientar, né? Isso. E no meu caso de pai e no caso da família, eu acredito que é a responsabilidade total de dar essa disciplina, esse controle e Isso. educar, E educar. né? E atuar E mesmo, e educar. dizer não, né? Porque eu sinto muito assim a dificuldade das famílias, dos pais, mães. Não. Parece que não. E a gente precisa dizer não, porque o não é estruturador até certa idade. Não, Sempre. e por mais que tenha diversas pessoas, né, e até estudos que falam, não, a gente não pode falar muito não para criança e tal, mas tem outras maneiras de você impor limites, Isso, né? Tem outras conversando e mostrando maneiras. para ele que não é o momento, que vai chegar. Mas, Ana Cláudia, você, nessa nossa conversa, você, a todo momento, você demonstrou ser uma pessoa sempre olhando logicamente para trás, para o passado, para pegar referência, Isso, que é porque é importante, importante, né? né? Mas também sempre olhando para o futuro, Verdade. sempre olhando para frente, o que Sempre está lá. vindo, O né? que é que vem aí, como é que tá, né? E para você, quais são os planos, os planejamentos para a escola do Expedito Lopes para o futuro? Como é que você vê mantendo esse equilíbrio, como a gente já falou da tradição e da inovação, mas o que você está pensando aí, planejando aí para o futuro para o Expedito Eu Lopes? espero, sabe, desde a hora que eu assumi a Escola do Expedito, que eu aceitei esse convite, eu tenho um propósito e eu disse para mim, eu tenho que ter uma pessoa que dê seguimento à Escola do Expedito. Ela precisa seguir, né? Eu não sei quem, como, existem possibilidades, mas se você disser quem no momento, mas ela vai seguir. Porque o propósito é o que ela falou. Ela disse uma vez a mim assim, Ana Cláudia, igreja escola, igreja e família não devem fechar as portas, nunca, né? E eu acho isso, e eu espero que a Dom Expedito nunca feche as portas. Que ela nunca vai ser aquela escola no tamanho como eles querem, faz o Fundamental 2, tal, não. A gente não tem esse propósito, eu não tenho, não sei se alguém que me siga isso vai ter no futuro. Mas eu não tenho, né? Até tive quando eu cheguei, imaginei, vi aquilo, né? Mas depois ela disse, você é louco, você não sabe o que diz. E quando a gente começa, a gente vê que a gente tem que trabalhar bem na base, não é que a gente tem que trabalhar bem ali, que ali é onde tudo se estrutura. E que não é fácil fazer educação, gente. É desafiador. É muito desafiador fazer bem feito. Tudo que a gente quer fazer bem feito nesse país e no mundo é desafiador. Porque às vezes é muito mais fácil você pegar atalhos,
você fazer o errado. Às vezes você querer ser o certo, você é chato, você quer ser, e não é. Mas a gente tem valores e os valores fazem com que a gente faça isso. Então, o que eu espero para Dom Expedito Lopes, Michael, é que ela continue, que ela dê continuidade. Até quando eu vou estar na Dom Expedito, eu não posso dizer, nem sei, né? Mas eu sei que um dia eu não vou estar mais na O Dom planejamento é Expedito. uns 30, 40 anos Não por aí, sei. né? Não sei, mas eu pretendo que um dia alguém dê continuidade a esse projeto tão bonito e tão importante para uma Não é. cidade que merece, né? E que não sendo eu, será outra pessoa que vá e que leve sempre essa questão dos valores, porque o mundo vem mudando e vai mudar Justo. muito, cada vez mais. Cada vez Mas mais outras rápido. gerações que virão, como eu, que sempre seja essa pessoa visionária, corajosa, disposta, que acredita no ser humano, que quer transformar, impactar vidas de forma positiva, porque eu digo a vocês, não é fácil. Não é, é um desafio. Só a BR que eu levo, porque eu vou e volto sempre. Hoje eu também tenho a minha tia, né, sobre meus cuidados junto com a minha mãe e outros familiares, mas ela está em Recife e eu tenho que estar sempre Sempre correndo lá. Garanhuns, Recife, mas eu É gosto, eu faço cansativo. do jeito que eu fiz desde 2011, 12, eu continuo fazendo, né? E vou fazer até, eu digo, até quando eu estiver fazendo com amor, com vontade, com alegria, sabendo que às vezes eu tô, como outro dia eu tô mais, né? É, Todo mundo é assim, todo mas mundo, normal. sempre seguindo e acreditando que sempre, quando você tá bem, tô fazendo o meu melhor. Eu acredito que se eu vou estar aqui hoje conversando com você, A gente eu tem vou conversar da melhor forma, sinceramente. Se eu vou limpar esse microfone, eu tenho que limpar da melhor forma. Se eu vou fazer algo com alguém, tem que fazer. E assim a gente vai construindo o nosso dia a dia e contribuindo. Porque eu acho, sabe, Michael, que a nossa missão, função, propósito de vida, sempre meu, é servir. Me autoconhecer, porque eu tenho que saber quem eu sou, para poder eu ajudar e servir. E cada vez mais eu quero. Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem isso aqui, ó. Isso é um momento maravilhoso onde depois algumas pessoas vão ouvir, vão tirar, vão crescer, vão conhecer, vão aprender com a sua fala, com a minha. E a gente pode fazer com que isso possa se desenvolver mais e vai ajudando e vai mostrando às pessoas, né? Que elas precisam acreditar no sonho dela, que o recado da minha tia é esse, né? Onde uma mulher, em 1944, contra tudo e todos, ela acreditou que um dia ela ia ter uma escola e que ela ia fazer, e isso aconteceu. Não é? E eu também vim acreditando em sonhos, acredito e vou levando sempre e faço com que essa criança aprenda a sonhar e a acreditar que ela pode tudo. Porque eu acho que, com a permissão, lógico, Deus sempre na frente de tudo, mas a gente pode. E não é responsabilizar você pelo meu insucesso. Responsabilizar alguém, não. Não. Eu sou É responsável responsável. 100% por minhas ações. Eu acredito nisso e eu espero que a do Expedito continue sim e vai chegar alguém que vai levar esse Ah, projeto. isso eu tenho certeza. Tenho certeza disso. E é aquela história, né? E dado como me foi dado, porque foi feita uma transferência, né, uma doação desse projeto, dessa escola, de tudo que existe no meu nome, e eu vou fazer a mesma coisa. Vou doar, vou passar para quem eu achar naquele momento que merece. Porque tem que ser assim. E como você falou, né? A gente consegue viver sem muitas coisas, mas sem sonho Não, não verdade. existe Você vida, falou uma né? grande coisa. Não Perfeito. existe. Se E você parar de sonhar, você morre. é, Começa a morrer, né? a gente, Então tem que ter sonho. E você precisa ensinar as as pessoas a pessoas sonharem, sonharem. principalmente as crianças, que hoje a gente vê muita criança já numa situação de desespero, de angústia, de depressão que eles não merecem. Não é? E um ponto aí que você falou, né? Que quando você chegou no Fundamental 2, algumas pessoas ainda, né? Eu Ainda acredito muito solicita. eu acredito muito que esse ponto é a questão do propósito, né? Se o propósito da escola é faturar, é ter mais, tal, faz sentido. Né? Não que não vai fazer sentido em um futuro, mas eu acredito pelo que você falou e enfim, pelo que eu conheço, mas como o propósito da escola é cuidar das crianças, Isso. E na ajudar base, e na que é base. essa faixa que a gente trabalha até o quinto ano, até os 10 anos, 11, né? Então, acho que até hoje esse propósito foi realizado Está com sendo êxito, né? realizado. E assim, eu quero muito, sabe, que na minha continuidade, no que eu venho fazendo, que eu não faço só, eu
Todo dia eu digo, eu faço isso junto com uma equipe maravilhosa, tá? Às vezes sai um, chega outro, né? Como a gente tem, mas sempre mantendo aquilo ali, porque sozinha eu não sou ninguém, eu não vou conseguir, né? Mas que essa equipe, que isso aí desenvolva essa missão e esse propósito, que é transformar, impactar vidas, crianças principalmente. Para que eles, quando eu escuto, assim como hoje eu escutei numa reunião que eu estava, quando a pessoa disse a mim assim, a referência dos meus filhos é a Dom Expedito Lopes. Aí eu digo que isso permanece, ela disse, com certeza, você só veio inovar, mas continua, né? E a gente precisa, porque valores não se perdem, não se pode perder. Nem pode ser Não, negociado, né? família é importante, os valores são, não é E negócio. os valores serão atacados, né? Isso aí está Isso, escrito já, sempre, né? né? Sempre vai ser atacado. Mas eu acredito que a Dom Expedito Lopes, ela consegue, e eu acho que isso é fundamental para todos os pais, né? Que querem realmente investir no seu filho. Tem o peso da tradição, né? Então não é uma escola nova que a gente não sabe se realmente entrega e faz aquilo que está falando. E tem a constante vontade de inovar, de se atualizar. E outros pontos que a gente, nessa nossa conversa, a gente trouxe, que é a questão da segurança, do acolhimento, da proximidade, que não é só o aluno, também a família, né? Enfim, é realmente Um uma, conjunto, um né? conjunto em prol de uma É, criança, somos né? um time, né? Eu costumo dizer. Para aquelas pessoas que estão assistindo, que já conhecem a Luiz Pedro Lopes, já foram alunos, ou têm filhos, ou alguém que é aluno hoje, e para aquelas pessoas que talvez não conhecesse toda a história da Luiz Pedro Lopes e que, enfim, está até procurando, né, uma escola para seu filho, ou, enfim, algum momento quer colocar seu filho na Luiz Pedro Lopes. Qual a mensagem que você traz para essas pessoas? Michael, para aquelas pessoas que já estão com a gente, que são ex-alunos que nós temos lá, já a terceira geração, né? Eu só tenho a agradecer, meus agradecimentos por acreditar na Dom Expedito, acreditar no projeto, por estar com a gente, né? Por todo esse empenho, essa construção junto com a gente. Eu só tenho a agradecer e a dizer para eles: continuem acreditando, estamos aqui para somar junto com vocês, acreditando que vocês vão, né, junto com a gente, levar essa criança sempre para uma felicidade, um aprendizado, um conhecimento, uma vida. Porque eu acho que, antes de tudo, a gente precisa estar bem e ser feliz. Isso. E para aqueles que ainda não nos conhecem, que às vezes ficam, poxa, eu queria muito. Eu já ouvi muita gente dizer, eu gostaria muito de ir para Dom Espírito, mas eu não posso. Às vezes a escola é muito tradicional. Vá conhecer, visite a gente, converse com a gente. E a Escola Dom Expedito, ela é uma escola para quem realmente investe em educação, para quem realmente reconhece. Porque se você matricular seu filho na Dom Expedito, você também vai se matricular. Você também vai participar, você vai estudar com a gente, vai estudar com seu filho, você vai estar ali sempre nessa construção, porque nós, enquanto Dom Expedito, todos nós, a começar do nosso amado seu Dito, que é o nosso porteiro, nós acreditamos em educação. E nós fazemos isso. E vamos solicitar de você, investimos, porque nós estamos ali sempre investindo. Então, se você é uma pessoa que investe em educação, que acredita e que quer um diferencial para o seu filho, costumo dizer, toda escola é boa, gente. Não existe escola ruim. Agora, existe aquela escola que se une aos meus valores. Não é? E eu preciso. Então, vai lá, conheça a Dom Expedito, procura saber, né? Não julga antes de conhecer, né? E nós estamos lá prontos. Não podemos atender a todos, temos um Um limite, limite. mas a gente sempre tem como acolher você, sempre tem como colocar você também junto da gente, fazendo seu filho crescer, fazendo tudo acontecer, né? Se permita isso. Se você gosta, investe em educação, não, eu costumo dizer assim, tudo que eu quero eu vou atrás. E eu não vou. Se eu receber o não, mas eu vou lutar pelo sim. Às vezes eu quero muito, eu não posso pagar, mas a gente vê que aquela criança, a gente cria situações, vê formas, tá?
dentro do que é possível, óbvio que existe um custo, existe uma necessidade, mas às vezes a gente julga, diz assim, é muito caro, não vale a pena, mas vale. Vale. Agora escute seu coração, porque toda escola é boa e você precisa ver aquela que vai se adequar, que vai juntar a sua educação. Isso, não é? seus objetivos. Mas é isso que eu deixo para vocês. E assim, independente de Dom Expedito, de qualquer coisa, pai, mãe, invista na educação do seu filho. A única coisa que não vão roubar dele, que não vão tirar dele, é a educação. Não gaste seu tempo só construindo patrimônio e esqueça de conversar com seu filho, porque você vai construir um império e não fez o seu império maior, que é o seu filho ou a sua filha. E quando você entregar para ele, ele não vai saber administrar. Ele não vai saber. Aí eu lembro agora de duas crianças que eu conversava ontem e que elas diziam assim: tia, eu gosto de ler, me li meus livros todos. Aí fui para a biblioteca do meu pai. Aí o meu pai tem um livro que é assim: Pai Rico, Pai Pobre. E eu achei estranho esse livro, eu não entendi nada, peguei o livro, comecei a ver. Eu disse: não é um livro para você ainda, né? Mas esse livro que esse pai lê é isso. Às vezes a gente constrói impérios, é rico, entrega e aquela outra pessoa vai se tornar um pai porque ele não sabe administrar aquilo ali. Né? E a gente precisa ter isso e acreditar e investir. Porque filho, gente, é tempo. A gente tem que ter tempo. E a criança hoje necessita de tempo. E a gente se prepara para tudo na vida. Isso. Para tudo. Mas às vezes a gente não se prepara para ser pai. Para ser mãe, pai. E né? tudo é uma preparação. A gente tem que estudar para ser pai também. Tem que e estudar. A gente precisa ter esse entendeu? tempo e essa atenção. E seguir muito o coração, né? E saber que pai e mãe não erra porque quer. Ele erra pelo desconhecido, por ele ignorar. Mas ele precisa. E assim, só bote seu filho numa escola que essa escola realmente esteja alinhada a seus valores. Porque senão vai ser difícil. Mas você precisa rever seus valores. Todo mundo precisa rever e valorizar. Né? Os valores. Às vezes a gente não valoriza o livro. Que livro caro, que material caro, um material que vai durar um ano, que vai ser um material que vai levar para o teu filho tanto conhecimento. E você fica xingando, e seu filho escuta aquilo, e ele fica triste, porque ele está ouvindo o pai dizer que o material dele é caro, que o material dele que está incomodando o pai, quando o pai gasta, às vezes, em outras coisas, muito mais do que aquele material. E aquele filho já leva na cabecinha que ele está sendo um incômodo para aquele pai. Né? Quando devia ser o contrário. Meu filho, que maravilha, esse material só é lindo. Olha, você vai aprender tanto, eu fico tão feliz, né? Seja o material que for, mas pode ser um material caro ou barato, sempre é caro, porque a educação não é valorizada na nossa cultura, né? E o Brasil tem muito isso. E a gente precisa acordar para isso. Justamente. Eu não conhecia a sua tia, né, pessoalmente, como eu lhe falei, mas eu tenho certeza que a Dom Expedito Lopes está em ótimas mãos. Ela diz isso para mim, viu? Eu acertei. Está Ela em fala, ótimas você... mãos, porque Mas não só sou eu, viu? É não, é todo toda o a grupo, equipe, né? Toda a toda a equipe. equipe. Lógico que eu Mas estou ali, toda a né? equipe precisa de um líder, né? Isso. Então, E dizem que a equipe tem a cara do líder, né? Aí é, quando minha equipe tá triste, eu pé, eu digo, eu tô triste. inclusive ontem até eu comentei isso, que o batalhão, a tropa, é um reflexo do comandante, né? Isso mesmo. Então toda equipe precisa de um líder, né? E você me demonstrou muito nessa nossa conversa e quero já agradecer, já está indo para o final dessa conversa maravilhosa. Obrigada, eu que agradeço. Sua tia, você contou aqui um pouco da história da sua tia e é uma história inspiradora, que eu acho que inspira muito até hoje e que eu acho que inspirou muitas pessoas ao longo das décadas. Isso. E sua história também é bem inspiradora, certo? Obrigada. Eu tento. Estou tentando impactar e inspirar pessoas, é o meu objetivo. Mas eu acredito que você está conseguindo. E não só a questão de ser uma gestora da escola, né? Porque o cargo, qualquer pessoa pode. Antes de fazer, a gente é. Então a gente é para fazer, para ter. E muita gente se coloca como ter. Eu tenho. Não, você é. Você faz e você tem. Tem que se seguir nessa pirâmide, né? Eu digo. E você tem, como é que eu posso falar? O seu jeito de ser. É inspiradora, não só pelo que você fala, não só, mas como você fala.
Dá para ver que realmente você acredita em tudo isso que você fala e você é desse jeito, né? Então, eu acredito que para mim, foi uma conversa maravilhosa, porque Eu também eu gostei aprendi muito. Para mim não muito. é fácil estar aqui, eu sou muito tímida, como eu digo, mas eu me Não, senti mas bem, foi você não é muito tímida, bom. como é que a pessoa é tímida Eu desse acho. jeito? E você fala com tanta alegria, com tanta felicidade nas suas palavras, com tanto otimismo, com tanta confiança, certo? Que eu acredito que, como a sua tia de quase 60 anos construiu, e não só, não falando agora apenas da do Expedito Lopes, Mas mas desde o construiu uma início. vida, Isso. certo? Com propósito. Eu acredito que você está dando esse segmento, está no Expedito Lopes, mas pelo que você me apresentou hoje nessa nossa conversa, sua vida também é cheia de propósito Com certeza. e eu acredito que sua vida é maravilhosa. Eu acordo de manhã com um propósito. E assim, quando você diz é maravilhosa, eu me sinto bem, eu me sinto em paz. Eu acho que a riqueza é essa, tá? A riqueza para mim é você estar em paz, né? Lógico que a gente sempre tem que melhorar algumas áreas na vida. A gente nunca consegue fazer uma roda, um sim. Mas a gente está sempre em busca disso, crescendo. Mas só você dormir em paz porque você está Justamente. fazendo o seu melhor e você acredita e não deu, tá bom, amanhã vai dar, né? É, E essa paz que realmente eu tenho ela há muitos e muito tempo atrás, eu já venho, né? E quando eu olho assim nas meus, assim, qual é o seu maior patrimônio hoje? A minha filha, né? O meu neto, a minha netinha que vem aí, que está lá sendo gerada para nascer. Então esses são patrimônios da minha vida, a minha história, as amizades, as isso. construções. Que ninguém vai E eu roubar. sinto paz nisso, porque eu É, fiz o meu melhor e estou colhendo, né? Então isso dá paz pra gente. Tá cuidando da minha tia, né? Tá levando essa escola, tá assim, tendo boas amizades, conversando, levando uma vida. Isso é um propósito, isso dá paz a não, gente. e ter uma boa vida não é só vai ser coisas boas na vida, né? Não. A gente tem que entender, A a gente até vida, estava com comentando antes certeza. que tem os dois lados da moeda, E né? sempre, né? Mas não é por isso. A gente conseguindo entender isso, a gente consegue ter uma boa vida. Isso. E se você me perguntar hoje, o que é que você ainda precisa estudar mais, aprender mais? Inteligência emocional. Tá? Se você me disser hoje assim, o que é que você precisa, Ana Cláudia? Desenvolver. Inteligência emocional. Porque cada dia eu vejo que a gente precisa ter inteligência emocional para a gente saber lidar, saber se conduzir, saber encarar as coisas, que aí você tira tudo assim na maior tranquilidade. Porque às vezes por uma besteira você perde controle, você diz o que não é, né? Ou então você deixa de dizer, ou você se machuca. E aí É, quando você tem essa inteligência, que é uma você coisa que eu venho consegue. investindo na minha vida, comecei muito de 2023 para cá a fazer jornadas estudando isso e trabalhando para também levar para as pessoas. Isso. Eu vejo que cada vez mais eu preciso muito ainda desenvolver a minha inteligência emocional. Que se eu tenho paz hoje, que eu me considero em paz, eu posso ter muito mais se eu desenvolver mais ainda e eu deixo esse recado. Gente, pensa aí, estuda, vai lá, porque 85% hoje de tudo que se exige é inteligência emocional e 15% é dessa racionalidade, desse cognitivo, de tudo isso. Então a gente precisa olhar para isso aí dentro das empresas, das escolas, da família e dentro da gente também, né? Que Não, tudo começa é na dentro, né? gente. Toda mudança começa primeiro É, no a interno. reforma melhor que a gente tem que É, fazer é a íntima, né? é. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado por esse Nossa, bate-papo, muito Ana obrigada, Cláudia. muito, viu? Foi um prazer imenso estar aqui com você, poder trazer, falar dessa pessoa maravilhosa que é Valdeci, desse projeto do Expedito que eu tento, e tento não, que eu estou dando Isso. continuidade, com essas crianças lindas, essas famílias, quando eu deixo meu agradecimento, e a você também, muito obrigada. Pronto, obrigado, foi maravilhoso. E assim terminamos mais um episódio do MegaCast. E como lhe prometi no início, foi um bate-papo maravilhoso, com muita história, mas também muito inspirador, né? Que a gente possa pegar histórias de pessoas que construíram, que deixaram legados, tomar para a gente e poder adaptar na nossa vida e também que nossa vida seja cheia de propósitos, né? Então, eu acho que um dos pontos principais desses bate-papo, além, lógico, de ter um registro e tudo mais, mas é a gente compartilhar essas histórias
e inspirar outras pessoas. É. Mas, para não deixar isso passar, se você chegou até aqui, deixa o like, inscreva-se no nosso canal e não perca os próximos episódios do MegaCast. E até a próxima. Valeu!